O mergulho. A alma é curada ao estar com crianças. Fedor Dostoiévski. O Parque Estadual do Lago Aloha, no Oregon, e a área ao redor têm sido chamados com propriedade de pequena Suíça da América. Montanhas escarpadas e agrestes erguem-se até quase 3.000 metros, e no meio delas há inúmeros vales escondidos cheios de riachos, trilhas de caminhada e altas campinas cobertas de flores silvestres. O Lago Aloha é a passagem para a área de recreação nacional de Hells Canyon, onde está o maior desfiladeiro da América do Norte, esculpido no decorrer de séculos pelo rio Snake. Em alguns lugares tem mais de 3 quilômetros do topo à base, e às vezes 16 quilômetros de uma borda à outra. Na área de recreação há mais de 1.400 quilômetros de trilhas de caminhada. Os vestígios da presença da tribo Nez Perce, que antes dominava a região, estão espalhados por essa vastidão, junto com os dos colonos brancos que passavam a caminho do oeste. A cidade de Joseph, ali perto, é assim chamada por causa de um poderoso chefe tribal cujo nome indígena significava trovão rolando montanha abaixo. A área oferece abundante flora e vida selvagem, incluindo alces, ursos, cervos e cabritos monteses. O Lago Aloha mede 8 quilômetros de comprimento e 1,5 de largura e foi formado, segundo alguns, por geleiras que ali se encontravam há 9 milhões de anos. Fica a cerca de 1,5 km da cidade de Joseph, a uma altitude de 1.340 metros. A temperatura da água é de tirar o fôlego durante a maior parte do ano, mas fica agradável no fim do verão para um nado rápido perto da margem. Mac e as crianças preencheram os 3 dias seguintes com diversão e lazer. Missy, aparentemente satisfeita com as respostas do pai, não voltou ao assunto da princesa, mesmo quando uma caminhada diurna os levou perto de penhascos altíssimos. Passaram algumas horas andando de pedalinho junto à margem do lago. Esforçaram-se ao máximo para ganhar um prêmio no mini-golf. Cavalgaram nas trilhas e visitaram as lojinhas da cidade de Joseph. Ao longo do fim de semana, 2 outras famílias juntaram-se magicamente ao mundo dos Josephs. Como aconteceu frequentemente, as crianças deram início à amizade. Joss gostou especialmente de conhecer os Duzette, pois a filha mais velha, Amber, era uma linda mocinha mais ou menos da sua idade. Kate adorou implicar com o irmão mais velho por causa disso, e ele reagiu indo irritado para a carreta barraca, vociferando e resmungando. Amber tinha uma irmã, Amy, apenas um ano mais nova do que Kate, e as duas passaram a brincar juntas.
Vicky e Emil Duzete tinham viajado de sua casa no Colorado, onde Emil trabalhava como agente policial do Serviço de Pesca e Vida Selvagem, e Vicky cuidava do lar e do filho caçula, JJ, que agora tinha quase 1 ano. Os Duzete apresentaram Mac e os filhos a um casal canadense que haviam conhecido antes. Jessé e Sarah Madison pareciam tranquilos, despretensiosos, e Mac gostou deles à primeira vista. Os dois trabalhavam como consultores independentes, Jessé na área de recursos humanos e Sarah na de administração. Miss ligou-se logo a Sarah. As duas costumavam ir ao acampamento dos Duzete para ajudar Vicky com JJ. O domingo, o domingo nasceu radioso e todo o grupo se empolgou com a ideia de pegar o teleférico do Lago Aloha até o topo do Monte Howard, 2.484 metros acima do nível do mar. Jessé e Sarah convidaram todos para almoçar em um restaurante no topo da montanha. Depois passariam o resto do dia caminhando até os 5 pontos de observação e os mirantes. Armados de máquinas fotográficas, óculos escuros, garrafas de água e protetor solar, partiram no meio da manhã. Como já imaginavam, fizeram uma verdadeira festa com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes no restaurante. A altitude estimulou o apetite, até Missy conseguiu devorar um hambúrguer inteiro e a maior parte das outras guloseimas. Depois do almoço, caminharam pelas trilhas até os mirantes próximos. Dali se divisava um panorama deslumbrante que ia até o horizonte, semeado de pequenas cidades. No fim da tarde estavam todos cansados e felizes. Missy que Jessé havia carregado nos ombros até os 2 últimos mirantes, dormia no colo do pai enquanto chacoalhavam no teleférico de descida. Este é um daqueles momentos raros e preciosos, pensou Mac, que pegam a gente de surpresa e quase tiram o fôlego. Se não estivesse aqui, seria realmente perfeito. Ajeitou o peso de Missy numa posição mais confortável para ela e tirou o cabelo do rosto da menina para olhá-la. A sujeira e o suor do dia só faziam estranhamente aumentar seu ar de inocência e sua beleza. Porque eles têm de crescer, pensou ao dar um beijo na testa da filha. Naquela noite, as 3 famílias se reuniram para um último jantar juntos. Mais tarde, os adultos sentaram-se bebericando café ao redor de uma fogueira, enquanto Emil contava suas aventuras em orações contra quadrilhas de contrabando de animais em extinção. Era um narrador hábil e sua profissão oferecia um enorme elenco de histórias hilariantes. Tudo era fascínio e Mac voltou a ser inundado por um intenso bem-estar, como aconteceu frequentemente quando uma fogueira de acampamento arde por muito tempo. A conversa passou do humorístico para o mais pessoal. Sarah parecia ansiosa para conhecer melhor o resto da família de Mac, especialmente Nan.
como ela é Marquezine. Mac adorava exaltar as maravilhas de sua Nan. Modéstia à parte, Nan é linda por dentro e por fora. Sorri encabulado e viu os dois olhando afetuosamente para ele. Estava realmente com saudade de sua mulher. O nome completo dela é Nanette, mas quase todo mundo só a chama de Nan. Tem uma tremenda reputação na comunidade médica, pelo menos no Noroeste. É enfermeira e trabalha com pacientes terminais de câncer. É um trabalho duro, mas ela adora. Bom, Nan escreveu alguns textos e tem feito palestras em congressos. Verdade? Perguntou Sarah. Sobre o que ela fala. Ela ajuda pessoas que estão diante da morte a pensarem no relacionamento com Deus. Eu adoraria ouvir mais sobre isso, encorajou Jessé enquanto atiçava o fogo com um graveto, fazendo-o avivar-se com vigor renovado. Mac excitou. Por mais que se sentisse à vontade com aqueles dois, não os conhecia de fato e a forma como a conversa se aprofundara o deixava meio inquieto. Procurou responder de maneira sucinta. Nan é muito melhor nisso do que eu. Acho que ela pensa em Deus de modo diferente da maioria das pessoas. Ela até o chama de papai porque se sente muito íntima dele, se é que isso faz sentido para vocês. Claro que faz, exclamou Sara, enquanto Jessé confirmava com a cabeça. Toda a sua família chama Deus de papai. Não, respondeu Mac rindo. As crianças às vezes chamam, mas eu não me sinto confortável com isso. Parece um pouco familiar demais para mim. De qualquer modo, Nan tem um pai maravilhoso e por isso acho que é mais fácil para ela. A coisa havia escapado e Mac estremeceu por dentro, esperando que ninguém tivesse perdido. Mas Jessé o olhava com interesse. Seu pai não era maravilhoso? Perguntou com gentileza. É, Mac fez uma pausa. Acho que se pode dizer que ele não era maravilhoso. Morreu quando eu era criança, de causas naturais. Riu, mas o som foi oco. Olhou para os dois, bebeu até morrer. Lam- lam- Lamentamos muito, disse Sara afetuosamente. Bom, ele observou, forçando outro riso. Às vezes a vida é dura, mas eu tenho muita coisa para agradecer. Seguiu-se um silêncio incômodo e Max se perguntou por que estava falando sobre essas coisas com aqueles dois. Segundo depois foi resgatado por um jorro de crianças que se derramaram do trailer para o meio deles. Para a alegria de Kate, ela e Amy haviam surpreendido Joss e Amber de mãos dadas no escuro e queriam que todos soubessem. Joss estava tão fascinado que nem chegou a protestar. Quando os Madison se despediram de Mark e de seus filhos, Sarah bateu carinhosamente no ombro do novo amigo. Depois foram andando pela escuridão até o acampamento dos Duzete. Mac ficou olhando-os até não conseguir mais escutar seus sussurros e a luz oscilante da lanterna deles desaparecer. Sorriu e virou-se para arrebanhar sua turma na direção dos sacos de dormir. As orações foram feitas, seguidas por beijos de boa noite e risinhos de Kate, conversando baixo com o irmão mais velho. E finalmente, silêncio.
Mac arrumou o que pôde usando a luz das lanternas e decidiu deixar o resto para o dia seguinte. De qualquer modo, só planejavam partir no início da tarde. Encheu seu último copo de café e sentou-se bebendo o diante da fogueira, que havia se consumido até só restar uma massa faiscante de carvões incandescentes. Estava sozinho, mas não solitário. Esse não era o verso de uma música conhecida. Não tinha certeza, mas se conseguisse lembrar, procuraria o CD quando chegasse em casa. Hipnotizado pelo fogo e envolvido por seu calor, rezou principalmente orações de agradecimento. Tinha consciência dos privilégios que recebera. Bênçãos provavelmente era a palavra certa. Estava contente, descansado e em paz. Mac não sabia, mas em menos de 24 horas suas orações mudariam drasticamente. A manhã seguinte, apesar de ensolarada e quente, não começou tão bem. Mac acordou cedo para surpreender as crianças com um café da manhã especial, mas queimou dois dedos quando tentavam soltar as panquecas que haviam grudado na frigideira. Reagindo à dor lacinante, derrubou o fogão, a frigideira e a tigela de massa no chão arenoso. As crianças, acordadas pelo barulho e pelos palavrões ditos em voz alta, em voz baixa, vieram ver o que estava acontecendo. Começaram a rir quando descobriram o que era, mas bastou um "Ei, isso não é engraçado", de Mac para voltarem para dentro da barraca, rindo escondidas enquanto olhavam pelas janelas de tela. Assim, em vez do planejado, o café da manhã se resumiu a cereal frio com creme de leite diluído, já que o resto do leite fora usado na massa de panqueca. Mac passou a hora seguinte tentando arrumar o acampamento com dois dedos enfiados num copo de água gelada. A notícia devia ter se espalhado, porque Sarah Madison apareceu com materiais de primeiros socorros para queimaduras, minutos depois de ter seus dedos cobertos por um líquido esbranquiçado. Mac sentiu a ardência diminuir, mais ou menos nessa hora, tendo terminado suas tarefas. Josie e Kate vieram perguntar se poderiam dar um último passeio na canoa dos Duzette, prometendo usar coletes salva-vidas. Depois do inevitável não inicial e da insistência dos filhos, Mac finalmente cedeu. Não estava muito preocupado. O acampamento ficava pertinho do lago e eles prometeram não se afastar da margem. Mac poderia vigiá-los enquanto continuava a guardar as coisas. Missy estava ocupada colorindo o livro da cachoeira Multnomah. Ela é linda demais, pensou Mac, olhando embevecida a filha enquanto limpava a sujeira. A menina vestia a única roupa limpa que lhe restara, um vestidinho vermelho de verão, com flores do campo bordadas, comprada em Josepe, quando foram à cidade no primeiro dia. Cerca de 15 minutos depois, Mac levantou os olhos ao ouvir uma voz familiar chamando do lado. Papai, era Kate. Ela e o irmão acenaram do bote. Ambos usavam os coletes salva-vidas e Mac acenou de volta.
É estranho como um ato ou acontecimento aparentemente insignificante pode mudar vidas inteiras. Levantando o remo para acenar, Kate perdeu o equilíbrio e embocou a canoa. Emborgou a canoa. Surgiu uma expressão congelada de terror em seu rosto enquanto quase um silêncio e, em câmera lenta, o barco virava. Joss se inclinou freneticamente para tentar equilibrá-lo, mas era tarde demais e ele desapareceu na água. Mark já corria para a beira do lago, não pretendendo entrar, mas para estar perto quando eles saíssem. Kate emergiu primeiro, tossiu e gritando, porém não havia sinal de Joss, e de repente Mac viu uma erupção de água e pernas e soube naquele momento que algo estava terrivelmente errado. Para seu espanto, todos os instintos que havia desenvolvido como salva-vidas na adolescência voltaram instantaneamente. Em questão de segundos ele caiu na água, tirando o sapato e a camisa. Nem se deu conta do choque gelado ao disparar na direção da canoa virada, ignorando o soluço Nem se deu conta do choque gelado ao disparar na direção da canoa virada, ignorando os soluços aterrorizados da filha. Ela estava em segurança. Seu foco principal era Joss. Respirando fundo, mergulhou. Apesar de toda a agitação, a água continuava razoavelmente límpida. Encontrou Joss rapidamente e logo descobriu a razão de seu problema. Uma das tiras do colete salva-vidas se prendera na amarra da canoa. Por mais que tentasse, Mac não conseguiu soltá-la, e por isso fez sinal para Joss entrar mais fundo sob a canoa, onde havia um bolsão de ar. Mas o pobre garoto estava em pânico, tentando livrar-se da tira que o prendia embaixo da água, sob a borda da canoa. Mac veio à superfície, gritou para Kate nadar até a margem, sugou todo o ar que pôde e mergulhou pela segunda vez. No terceiro mergulho, sabendo que o tempo estava acabando, percebeu que tinha duas alternativas: tentar livrar Joss do colete ou virar a canoa. Escolheu a segunda opção. Se foram Deus e os anjos, ou Deus e a adrenalina, ele jamais teve certeza, mas na segunda tentativa conseguiu virar a canoa, libertando Joss da amarra. O colete manteve o rosto do garoto acima da água. Mac emergiu atrás de Joss, agora frouxou e inconsciente, com sangue escorrendo de um talho na cabeça que a canoa acertara quando Mac a virara de volta. Começou imediatamente a fazer respiração boca a boca no filho do melhor modo que podia, enquanto outras pessoas os ajudavam a puxá-lo em direção à parte rasa. Sem perceber os gritos ao redor, Mac se concentrou na tarefa com o pânico borbulhante no peito. Quando os pés de Joss tocaram terreno firme, o garoto começou a tossir e vomitar água e o café da manhã. Aplausos empolgados interromperam ao redor, porém Mac não deu a mínima. Dominado pelo alívio e pela descarga de adrenalina resultante do esforço, começou a chorar, e de repente Kate estava soluçando com os braços em volta de seu pescoço, enquanto todos riam, chorando e se abraçavam. Riam e se abraçavam, choravam e se abraçavam.
Dentre os que haviam sido atraídos pelo barulho estavam Jessé, Madison e Emil Duzete. Em meio à confusão de gritos de alegria e de alívio, Mac escutou a voz de Emil sussurrando: Desculpe, desculpe, desculpe. A canoa era dele, poderiam ter sido seus filhos. Mac o abraçou e disse, quase gritando em seu ouvido: Pare com isso, não foi culpa sua e estão todos bem. Emil começou a soluçar, com as emoções subitamente liberadas de uma represa de culpa e medo contidos. Uma tragédia fora evitada, pelo menos era o que Mac pensava.